E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Um comentário recorrente aqui no canal é de que nós somos, Que nós somos a igreja, Cada um é a igreja. Ah, você é a igreja, eu sou a igreja, cada um de nós é uma igreja particular. Vê se pode, Só rindo mesmo uma coisa dessa. Contrariando toda, a Sagradas Escrituras. Para citar um pequeno texto, muito conhecido, de Mateus 18, versículo do 15 ao 17, naquela correção fraterna, que Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigir tu e ele, a sós. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 pessoas, de forma que essa questão seja resolvida com 2 ou 3 testemunhas. Mesmo assim, se ele não ouvir, não der ouvido, aí Jesus diz: levai-o à igreja, dizei-o à igreja. Isso que Jesus está dizendo nesse texto, confira aí Mateus 18, do 15 ao 17, está dizendo claramente que a igreja é uma instituição jurídica, hierárquica, com autoridade de ligar e desligar. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja considerado um pagão ou um publicano. Então esse texto, somente esse texto, para a gente refletir, derruba toda essa tese de que cada um de nós é a igreja. Porque se eu fosse a igreja, você fosse a igreja, cada um fosse a igreja, essa questão teria se resolvido no primeiro momento. Quando aquele irmão foi corrigir o outro, já teria ligado ou desligado ali. E no segundo momento também, quando leva 2 ou 3 testemunhas, não é também a hierarquia da igreja. Por último, Jesus disse assim, dizei-o à igreja. Jesus está aqui mostrando uma instituição visível, jurídica, com autoridade. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja considerado um pagão ou um publicano. Então, a igreja de Jesus Cristo é instituída essa sociedade humana, hierárquica, de modo que você precisa conversar com esses líderes para a questão ser resolvida. Então, esse negócio de dizer nós somos uma igreja, cada um é a igreja em particular, não. Nós somos membros da igreja, nós nos tornamos membros da igreja através do batismo. Mas a igreja é hierárquica, a igreja é uma instituição jurídica, com hierarquia. É o que está na Sagrada Escritura. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja considerado um pagão ou um publicano. Então aqui nesse texto, Jesus Cristo está deixando a última palavra para a igreja. Ele diz: se nem mesmo a igreja ele der ouvidos, ele ouvir, seja considerado um pagão ou um publicano. Então, nesse texto, Jesus está dando claramente a última palavra à Santa Igreja. E assim ele vai dizer em outros textos que, assim como o Pai confiou a ele o reino dos céus, ele confia também à igreja, ele confiou também à igreja, lá em Lucas 22, 29. Então, essa frase protestante de que cada um de nós é a igreja é uma falácia, é uma falácia para aumentar os desigrejados no mundo, entendeu? A igreja tem a última palavra, como eu falei para você nesse texto de Mateus 18, do 15 ao 17, nessa correção fraterna. Essa correção fraterna já derruba essa tese protestante de que nós somos a igreja, de que cada um é a igreja. Eu e você é a igreja, eu também sou a igreja. Não, se fosse a igreja, repito, aquela questão teria sido resolvida no primeiro momento. E nem no segundo momento, com 2 ou 3 testemunhas, foi resolvido. Só foi resolvido, só será resolvido, definido, quando levar à igreja. Se a pessoa não der ouvido, seja considerado um pagão ou um publicano. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis partilhar com você nesse vídeo, esse pequeno vídeo. E aí, meu irmão, a gente vai ver tanto texto das pessoas indo aos apóstolos para resolver suas questões, sendo curada pelos apóstolos. Então, se cada um fosse a igreja, não precisaria disso. A gente vê o apóstolo Paulo recebendo uma revelação divina de que seus líderes da igreja corrideram em vão, Gálatas 2, versículo 2. Ele subiu de novo a Jerusalém para expor o evangelho que ele pregava aos líderes da igreja. Então, se fosse segundo a tese protestante, que necessidade tinha de Paulo subir de novo a Jerusalém para conversar com os líderes da igreja? Nenhuma, Paulo estava na dele, não ia subir nunca para Jerusalém. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixe aí o seu comentário, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e fique com
Deus.